nesse vídeo vamos entender o que é a coesão textual, seus tipos, que são a coesão sequencial e referencial, e também alguns exemplos. Primeiro de tudo, vamos entender o que é a coesão textual. E bom, ela é um recurso linguístico importante que une as partes de um texto, fazendo com que ele faça sentido no final. E é importante saber utilizar a coesão textual para aprender a se comunicar de uma forma melhor com as pessoas, além, claro, para quem for fazer a prova do Enem, garantir 200 pontos na redação, porque a competência 4, ela avalia justamente o domínio desses elementos coesivos. E bom, existem dois tipos de coesão textual, que é a coesão sequencial e a referencial. Primeiro falaremos da coesão sequencial, que como o próprio nome já diz, ela corresponde aos elementos que dão sequência ao texto, sendo eles os marcadores verbais e os conectivos. Os marcadores verbais são os verbos conjugados que indicam a passagem do tempo. Então vejamos um exemplo. João Vitor sempre gostou de comer jabuticaba aos fins de semana. Entretanto, devido a uma tempestade que ocorreu na semana passada, ele precisou procurar novas frutas para se alimentar, quando a semana acabava, pois a chuva foi tão forte que acabou derrubando as plantações de jabuticaba de seu quintal. Então, a gente consegue perceber que os itens que estão marcados em amarelo são marcadores verbais, porque, enfim, são verbos conjugados numa determinada forma que indicam a passagem do tempo e concluem para fazer sentido, para que toda a frase faça sentido no total. Bom, agora sobre os conectivos, eles são palavras usadas para conectar uma ou mais frases. Então, é comum eles aparecerem entre duas orações, porém, também aparecem no começo. Então, vamos utilizar o mesmo texto, exemplificado anteriormente, porém, ao invés de falar dos marcadores verbais, vamos falar dos conectivos. Novamente, João Vitor sempre gostou de comer jabuticaba aos fins de semana, entretanto, devido a uma tempestade que ocorreu na semana passada, ele precisou procurar novas frutas para se alimentar, quando a semana acabava, pois a chuva foi tão forte que acabou derrubando as plantações de jabuticaba de seu quintal. A gente observa, então, que os itens marcados em vermelho são os conectivos, em que, entretanto, é um conectivo que dá a ideia de oposição, porque o João gostava de comer jabuticaba, porém, entretanto, algo aconteceu que contrapõe esse fato, que foi, no caso, a tempestade. O conectivo que é aquele que liga uma frase à outra. O quando é um conectivo que dá a ideia de tempo, porque ele se alimentava quando a semana acabava, ou seja, quando o tempo ali demonstrado é o fim da semana. E também temos o conectivo pois, que é um conectivo de causa, pois a causa de João procurar novas frutas para comer está no fato da chuva ter derrubado as plantações de jabuticaba. Então, é um conectivo que indica a sua causa. Bom, agora vamos mudar. Vamos agora falar sobre a coesão referencial. E, bom, o nome também é bem sugestivo, assim como da coesão sequencial, porque a coesão referencial, ela corresponde aos elementos que fazem referência a determinado termo da oração. E os mecanismos mais utilizados são a anáfora, catáfora, elipse e a reiteração. Falaremos primeiramente da anáfora. Bom, a anáfora, ela retoma o referente por meio de um elemento coesivo que pode ser um artigo, um advérbio, um pronome ou mesmo um numeral. Que nesse caso, o referente textual ele já foi mencionado anteriormente no texto. Então, veremos agora um exemplo. Um exemplo com um pronome. Carlos tirou férias. Ele não aguentava mais a rotina. Observe que nesse caso, o pronome ele retoma o termo referente Carlos, que já foi citado anteriormente. Outro exemplo é com o numeral. Os bombons estão na mesa. 2 são para o seu pai. Nesse caso, o numeral 2 retoma o termo referente, já foi citado anteriormente, que é os bombons. Agora veremos sobre a catáfora. A catáfora, diferente da anáfora, ela antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. E geralmente ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos. Veremos então um exemplo de pronome demonstrativo, de catáfora com pronome demonstrativo. Só desejo isto, que você seja muito feliz. Nesse caso, a frase só desejo isto, com o pronome demonstrativo isto, ela antecipa o termo que será citado posteriormente, que é que você seja muito feliz. Agora vamos para a elipse. A elipse é a omissão de um ou mais termos da frase. No entanto, são termos que são facilmente identificáveis pelo leitor.
e ela é bastante utilizada quando o autor deseja evitar a repetição desnecessária. Vejamos então um exemplo. Minha amiga viajou, não queria me ver mais. Nesse caso, a frase oculta o sujeito a minha amiga ao citar posteriormente apenas não queria me ver mais, ao invés de minha amiga não queria me ver mais, evitando assim repetição desnecessária. E bom, por último, mas não menos importante, temos a reiteração. A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item lexical, por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos, também chamados de hiperônimos, que são palavras mais amplas como coisa, gente, negócio, etc. Temos então 2 exemplos. Um com repetição. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Nesse caso, ocorre repetição do termo cada um. O próximo exemplo é um hiperônimo. Amo cachorro e gato, são meus mamíferos prediletos. Em que, nesse caso, a palavra mamíferos substitui os substantivos cachorro e gato e é um hiperônimo justamente por ser, no caso, a palavra mamífero é um hiperônimo justamente por ser uma palavra ampla e mais genérica dos termos anteriormente citados. Bom, então chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha gostado, aprendido e entendido a importância de se utilizar a coesão textual. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos!